Certamente você já ouviu falar de mímica, ou já viu um mímico, ou até mesmo assistiu um espetáculo de mímica, não? Certamente então você já viu aquela figura do mímico que seguia as pessoas, aparecia muito em programa de TV há alguns anos atrás. Ah, agora você lembrou, né? Então, foi por causa dessa lembrança, desse momento, desse mímico que seguia as pessoas, esse é um dos motivos ao qual a mímica hoje, ela sofre um preconceito. Porque na verdade essa não é a figura da mímica. A figura da mímica tem a ver com duas pessoas que nós conhecemos, que é Marcel Marceau e Etienne Decroix. Sabe quem é Marcel Marceau? Então, Marcel Marceau é um francês que trouxe à tona, que popularizou a mímica clássica, que é essa do rosto branco, das luvas brancas, criando imaginação pelo espaço, criando objetos imaginários pelo espaço. Certo, agora você lembrou, né? E também Etienne Decroix. Quem é Etienne Decroix? É um grande mestre da mímica moderna. Foi ele que criou a mímica dramática. Agora você sabe qual é a diferença ou semelhança de uma mímica e a outra? Não sabe? Então vou contar rapidamente para você. Essa mímica clássica de Marcel Marceau, essa que imita os objetos ou cria ilusões no espaço, sabe qual é a ilusão? Essa aqui, por exemplo. Ó. Essa ilusão que nos parece ser uma parede, né, ou um vidro transparente, e que o mímico está atrás dele ou preso dentro dele. Essa é a mímica clássica, que também chamamos de pantomima. Agora, Etienne Decroix já trabalhava com outro tipo de mímica, que era a mímica dramática, que quer dizer mais ou menos assim, quando o ator mímico faz esse movimento na mímica clássica, na pantomima, ele traz a ideia de que isso realmente é uma parede, né? E geralmente ele faz isso de uma forma mais cômica. Já na mímica corporal dramática, ou mímica dramática, o nome já diz, é um pouco mais dramático. E quando o ator mímico faz esse movimento, ou esta cena, ele quer dizer que ele está talvez preso dentro do seu inconsciente ou dentro das suas emoções. É algo muito mais dramático, é algo muito mais interno, não externo. Ficou mais fácil de entender agora? Essa é uma pequena semelhança entre um e o outro, e também uma pequena diferença, mas ambos são mímica. Então, agora voltando lá, o que tem isso a ver com aquela figura que segue as pessoas que você assistia em programas de TV? Nada, absolutamente nada. Só porque a pessoa está com o rosto pintado de branco e com luvas brancas, não quer dizer que ele seja realmente um mímico ou que ele está fazendo realmente uma mímica. Assim como não é porque eu botei um nariz de palhaço, um nariz vermelho, e fui animar uma festa de criança, que significa que eu realmente sou um palhaço. Não, existe um contexto muito maior por trás dessa pequena máscara que é o nariz, não é verdade? Então, falando nisso, no mímico que segue as pessoas, o que ele está fazendo? Ele está imitando aquela pessoa, ou imitando um objeto, ou imitando qualquer coisa. Né? Por quê? No dicionário, se você for ver o que é mímica, mais ou menos ele quer dizer isso, imitar. Mas, na verdade, a técnica da mímica não é bem assim. Ela não é imitar o outro, e nem mesmo imitar algo ou imitar uma coisa, mas sim imitar a energia dessa coisa, imitar a energia do outro. Entendeu a diferença? Há uma leve diferença. Neste segundo vídeo, nós vamos falar sobre objetos imaginários. Lembra que lá na aula anterior nós havíamos falado sobre o inconsciente, o subconsciente e o consciente? Então, nesse momento nós vamos começar a botar isso em prática. Precisamos ter um objeto consciente, muito bem trabalhado no subconsciente, para que possamos utilizá-lo. Vou mostrar como é que faz isso. Para isso, vamos criar 5 regrinhas. 5 regrinhas básicas para tornar um objeto imaginário, aquilo que nós não estamos vendo, mas ele tem que estar aqui, né? Vamos criar 5 regrinhas
para que ele se torne mais verdadeiro possível, correto? Então, uma dessas regras, que é o primeiro ponto que vamos falar, é o peso. Todo objeto tem que ter um peso. Desde um elefante tem um peso, como um fio de cabelo também tem um peso. E para isso, você precisa exercitar fisicamente. Lá no seu subconsciente tem que ficar gravado esse peso. Por exemplo, um balde. Um balde cheio d'água, ele não tem o mesmo peso de um balde vazio, não é verdade? Então, o que você tem que fazer? Num exercício físico do trabalho do ator, do mímico, ele precisa carregar um balde de um lado para o outro, vazio e cheio, até ele acostumar o seu corpo. Ele vai habituar o seu corpo, vai incluir no seu subconsciente, arquivar no seu subconsciente esse peso. Quer ver uma prova original disso? Uma pessoa que trabalha com coisas pesadas, uma pessoa que trabalha com obra, por exemplo, né, com peso do tijolo, da massa, né, pregar com martelo, são trabalhos bem pesados, que exigem muita força. Se ele tiver que, ao mesmo tempo que ele, de repente, ele para de fazer esse exercício pesado e tem que manipular um objeto muito pequeno, como um simples abotoar de uma roupa, né? Ele acaba perdendo um pouco a sensibilidade naquele momento. Por quê? Porque o seu corpo está acostumado a fazer trabalhos pesados. E quando ele tem que fazer algo delicado, ele não consegue fazer perfeitamente. Para isso, nós temos que treinar no nosso subconsciente esses pesos, essas medidas, essas proporções. E o nosso segundo ponto, falamos do peso, é o clique. O segundo é o clique, é a segunda regrinha. O que é o clique? Tudo que tem um peso, você já sabe que você faz força. Vou pegar uma xícara de café, por exemplo, você não faz a mesma força de um balde cheio d'água, né? Você vai fazer a força de uma xícara de café, de uma xicrinha de café. Mas você não pode simplesmente pegar ela e trazer à sua boca e tomar. Parece que você virou, fez qualquer coisa, talvez nem pareça uma xícara de café. Agora, se ele tem um clique, que é, peguei a xícara, levantei ela, trouxe ela, virei ela. Desde o momento que eu peguei ela e parei, e até o final do movimento, que eu parei ela, ou devolvi ela para o pires, essa xícara tem que ter um clique. E esse clique é clique, 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 clique. Até mesmo mexer com a colherinha e outras coisas mais. Entende? Clique, peso e clique. E a nossa terceira regrinha é a conexão. A conexão tem a ver com transformar o objeto ao seu corpo, unir ele ao seu corpo, mas não misturar ao seu corpo. O objeto continua ali. Por que isso? Essa é a diferença que eu havia falado antes sobre a mímica imitar o outro. A mímica não imita o outro, ela imita a energia do outro, ou no caso, do objeto. A nossa mímica aqui, eu não estou imitando uma xícara de café, mas quando eu pego a xícara de café, eu estou imitando a energia que é essa xícara de café, ao ponto de sentir o calor do café, a fumaça do café, o cheiro do café. É imitar, é copiar essa energia que está em torno do café, até mesmo do ambiente em que esse café se encontra, se é uma cafeteria ou se é em casa. Essa conexão tem a ver, por exemplo, com esse movimento da parede, né? Ou de uma cela. Quando eu toco nisso, parece que o meu corpo imita essa energia, não a cela. Eu estou dentro dela, eu estou nesse ambiente, né? Eu estou segurando algo, compreende? Mas nos próximos encontros nós vamos falar, vai ter uma aula falando sobre isso. E a nossa quarta regrinha é a proporção do objeto. Proporção essa que é, por exemplo, o da maçã. Se você pegou uma maçã, essa maçã, ela não pode sair de um local até o outro mudando de tamanho. Você não começa e vem esmagando na sua mão até chegar ali, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque você pegou essa maçã aqui e tem que devolver ela ao final dela com o mesmo tamanho. Você vai pegar ela para comer,
Ela não pode mudar, você não pode esmagá-la na sua mão, certo? Então, temos que cuidar disso. A proporção, o tamanho, o volume tem que ser o mesmo o tempo todo. E a nossa quinta regrinha é o foco. O foco no objetivo. Você tem que olhar para o seu objetivo. Você não pode pegar aqui, falamos anteriormente da maçã, você não pode pegar a maçã olhando para o outro lado, né, sem nenhum contexto sobre isso. Então, antes mesmo de pegar o objeto, você olha para ele e aí você pega o objeto. Visualização em primeiro lugar. Primeiro você visualiza e cria um ponto fixo, né? Visualiza, pega e vai.